Valeu, obrigado. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Eu gosto muito de falar essa questão de ser jardineiro, porque vai totalmente contra a questão de blogueiro, né? Então, bem, vamos lá. A IBM, nos últimos 10 anos, ela vem realizando pesquisas através de entrevistas presenciais com presidentes, executivos em geral, C-level, né? CEO, CMO, CFO, CHRO, que são os líderes de recursos humanos, COO, que são os executivos de logísticas e operação. A IBM vem, nesses 10 anos, fazendo essas entrevistas exatamente para conhecer o que se discute nas salas de decisão dessas empresas, como funciona a cabeça desses líderes. E a empresa, nós, IBM, aprendemos muito com isso. Bem, como é que a gente faz aqui para mudar? Vamos lá. Para onde que eu tenho que apontar aqui? Alguém pode me ajudar aqui? Eu não sei se... Vamos lá. Agora foi, olha lá. Mas foi um pouquinho lento. Bem, no ano passado nós fizemos uma pesquisa completamente diferente. Pela primeira vez nós entrevistamos toda essa turma ao mesmo tempo. Foram mais de 4.000 entrevistas presenciais em mais de 70 países, inclusive no Brasil, e aconteceu um fenômeno. Pela primeira vez aconteceu um alinhamento de estrelas. Porque quando a gente olha as pesquisas anteriores, nesses últimos 10 anos, as prioridades, os desafios desses executivos variavam muito. Teve uma época que era redução de despesa, outra época foi inovação, se falou em determinado momento em desenvolvimento da força de trabalho, mas agora, nessa última pesquisa, praticamente todos falaram uma única palavra: cliente. Então é interessante ver CFOs, CIOs, diretores de logística, falando que a prioridade é cliente. E aí a gente começou a ouvir coisas como cliente como estratégia central da empresa, decisões compartilhadas entre clientes e empresa, colaboração intensa com clientes, uma integração físico-digital, integração de canais, que a gente vem falando muito aqui desde ontem, uma questão de visão individual por cliente, e tudo em tempo real. E o que realmente esse pessoal estava falando era exatamente a experiência do cliente. Então, a mudança que aconteceu foi, de repente, a discussão da experiência do cliente saiu do fórum do CMO, ou do líder de marketing, e hoje permeou praticamente toda a empresa. E aí é interessante que, quando a gente olha essa pesquisa, surgiram coisas como... Coisas que nós já sabemos, né? Quem trabalha com marketing já está acostumado com isso, né? Que os indivíduos estão mais conectados, o consumidor está mais exigente, o engajamento digital é total, surgem novos concorrentes, da onde a gente menos espera, concorrentes não tradicionais da empresa, de repente aparecem, mudanças de modelo de negócio, na cadeia de valor, uma integração, uma necessidade intensa de integração dos canais que atuam junto ao cliente, e a velha questão do omnichannel, integração físico-digital, que a gente vem discutindo aqui desde ontem. É uma discussão constante dentro de todos os fóruns. E é interessante, quando a gente olha tudo isso, a pessoa ou o executivo-chave é o CMO, ou a comunidade de marketing, né? Nunca se esperou tanto da comunidade de marketing como agora. Marketing virou o protagonista dentro das empresas, vai muito além da publicidade, do marketing tradicional como a gente conhece. Isso vem trazendo enormes desafios para os líderes de marketing, e é isso que a gente vai conversar um pouco aqui, exatamente fruto dessa pesquisa. Não somos nós que estamos falando, são exatamente 500 CMOs que nós entrevistamos no final do ano passado. Daquelas 4.000 entrevistas, aproximadamente 500 e poucos CMOs deram a sua visão da transformação que é necessária acontecer dentro das empresas e na própria atividade de marketing. E aí eles apresentaram 6 prioridades, né? A primeira prioridade é que existe uma necessidade de identificar as preferências e as tendências em todos os pontos de contato que o cliente tem com a empresa. Isso já é um desafio para marketing, porque tradicionalmente nós de marketing, eu me coloco como marketing, porque eu sou, né, nós sempre nos preocupamos muito com o processo de venda, né? E é interessante porque o processo de venda, a gente está falando de publicidade, dos pontos tradicionais, eu estou vendo que está vindo um abafo, que bem, melhorou. Dos pontos tradicionais de publicidade e dos pontos de contato com o cliente. Isso, tradicionalmente, o marketing sempre fez. Mas, de repente, o marketing começa a se preocupar com todos os pontos de contato que o cliente tem com a empresa. Seja no call center, no atendimento ao cliente, na fatura que ele recebe pela cobrança do produto e serviço,
no funcionário da empresa que vai falar sobre a empresa no mercado e toca no consumidor, toca no cliente final. Então, de repente, marketing passa a se preocupar com algo muito além do marketing tradicional de publicidade, jornalismo, produção de conteúdo. Isso muda completamente a questão do CMO, né? Eu estava conversando aqui no slide anterior sobre o papel do CMO, de repente a gente começa a falar de um CMO que precisa se preocupar com outras coisas além dos canais tradicionais. Segunda prioridade, estimular interações com clientes e novos relacionamentos via canais digitais. O mundo passou a ser digital. E aqui tem um ponto muito importante que esses 500 CMOs nos disseram. Há necessidade de a gente mudar a nossa cabeça. Normalmente, as nossas atividades no mundo digital são atividades complementares ao mundo físico, né? E hoje, a nova geração, nós mesmos aqui, mas principalmente a nova geração, já consome o mundo digital como se fosse eletricidade, né? Já não sente mais. Então, a tendência natural que os CMOs sinalizam é que não mais nós teremos o mundo digital complementando o mundo físico, e sim o contrário. O mundo físico complementando o mundo digital, porque nós estamos nos tornando seres digitais. Isso muda completamente a forma das nossas decisões e as nossas prioridades. É muito comum, ainda existem muitas empresas que fazem todo o seu planejamento, toda a sua estratégia de marketing e depois pensa no que vai fazer na área digital. Quer dizer, digital como algo marginal, algo complementar ao mundo físico. Terceira prioridade, aumentar as competências digitais com parceiros para complementar recursos internos. Os CMOs também disseram o seguinte: a gente não consegue mais fazer os nossos projetos, implementar inovações por nossa própria conta. O nível de complexidade, de especialização é tão intenso que a busca por parceiros externos passou a ser fundamental. E aí tem um outro problema aqui, que a gente vai falar mais na frente, que é a complexidade de parceiros que existem no mercado, né? Existem dezenas, centenas de parceiros e agências e empresas que têm especialidades muito específicas e muitas vezes isso se torna um desafio porque cabe ao CMO a missão de integrar tudo isso. Quarta prioridade, engajar clientes em todo o ciclo de vida do cliente. Passou a ser fundamental para a área de marketing mapear o ciclo de vida de cada cliente praticamente ao ponto individual. Como é que está a vida daquele cliente? Ele é um prospect, ele está começando a interação com a empresa, ele teve um problema de pagamento, ele teve um problema de atendimento. Passar a mapear tudo isso passou a ser fundamental. É meio teórico, mas quando a gente começa a falar de milhares de clientes e empresas aqui, inclusive que já estiveram aqui nesse palco, que tem milhões de consumidores, milhões de clientes, não dá mais para trabalhar isso sem um ferramental, sem algum sistema robusto para suportar esse mapeamento a nível individual para milhares ou milhões de clientes. Quinta prioridade, aplicar análise de dados para a tomada de decisões. Bem, a gente está falando isso aqui desde que começou esse evento, né? E não é somente análise de dados do ponto de vista demográfico ou do ponto de vista transacional, mas é entender o cliente como um todo, inclusive, como o Marcelo tocou aqui, como ele se comporta nas redes sociais, onde ele denuncia, né, quase que espontaneamente as suas prioridades, preocupações, desejos, aspirações. E a última prioridade é aumentar conhecimento e desenvolver novas competências. Aqui é muito interessante, porque o CMO, tradicionalmente, é um ser que se formou em marketing, publicidade, às vezes jornalismo. E quando a gente começa a falar de redes sociais, a gente começa a falar de antropologia, ciências humanas. Quando a gente fala em Big Data, a gente está falando de matemática e estatística. Quando a gente fala desse mundo complexo, com muitos projetos que um CMO tem que tocar simultaneamente, nós começamos a falar em gerência de projetos. Ou seja, novas competências começam a surgir e os CMOs estão com uma tremenda necessidade de preparação e de desenvolvimento. E é muito interessante, tem colegas, e eu também entro nessa turma, né, que começam a procurar cursos de formação e de especialização completamente distintos do marketing tradicional. Isso significa, ou é uma evidência da transformação que a nossa atividade vem passando. E é interessante que quando a gente olha para essas prioridades, basicamente a gente está falando de tecnologia. Nunca os CMOs, os profissionais de marketing, dependeram de tanta tecnologia como agora. Nós somos seres dependentes, tecnológicos, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso. A gente é reativo às novidades tecnológicas. A gente gosta, mas na hora de implementar isso dentro dos nossos projetos, a gente tende a seguir pelo caminho tradicional. E aí surge uma coisa interessante, mas antes disso, quando eu falo de tecnologia,
tem um ponto interessante, não sei quantos de vocês ouviram ou tomaram conhecimento dessa pesquisa. Em 2012, o Gartner, um reconhecido instituto de pesquisa, disse que em 2017 o CMO vai ter um budget de TI maior que o CIO. Isso parece muito louco, muito doido, muitos CMOs não entendem isso. Mas o caminho não é um caminho de separação entre CMO e CIO. O que está evidente hoje é que o CMO e o CIO têm que trabalhar cada vez mais juntos. E essa leitura ou essa previsão, ela caminha exatamente nesse sentido. E aí é interessante, esse eu tirei do relatório, no final eu vou dar um e-mail para vocês, quem tiver interesse em receber esse estudo completo, eu mando todos esses estudos dos últimos 10 anos, bem como esse último estudo, estão disponíveis na web. Então eu mando o link para vocês, é bem interessante realmente. Mas é interessante, eu tirei isso de uma das páginas, em que 82% dos CMOs se dizem despreparados para lidar com Big Data. E 67% se dizem despreparados para lidar com as mídias sociais. E esses números, eles são números de 2013 e que basicamente continuam muito parecidos com os números de 2011. Quer dizer, pouca evolução aconteceu ao longo desse tempo, mostrando que os CMOs, os líderes de marketing, continuam se sentindo muito desconfortáveis com toda essa revolução que vem acontecendo. E aí, nesse estudo que nós fizemos, nessa pesquisa que nós fizemos com mais de 500 CMOs, a gente conseguiu perfilar basicamente os CMOs em 3 categorias. 37% foram tradicionalistas, que são os CMOs que trabalham com marketing tradicional, publicidade tradicional, da mesma forma como se vem trabalhando ao longo da última década. 33% foram categorizados como estrategistas sociais, que estão fazendo a mudança do seu marketing baseado basicamente em mídias sociais, quer dizer, um foco muito grande na colaboração intensa com o consumidor e com o cliente. E 30% são empreendedores digitais. Esses sim, inovadores, que estão à frente dos outros, fazendo experimentações, desenvolvendo e instigando, provocando seus clientes com novas experiências em tecnologia. Nós vamos explorar um pouquinho mais isso. E é interessante, porque a gente conversou... aqui tem um ponto importante. Aqui, quando a gente analisa esse perfil, e nós analisamos as empresas que foram entrevistadas, basicamente, a grande parte das empresas de sucesso e com maior performance financeira de resultados foram em cima dos CMOs que são empreendedores digitais, mostrando que os empreendedores digitais não somente carregam inovação para os clientes, como também ajudam as empresas a obterem melhores resultados. Ou seja, houve uma combinação muito interessante. E esses CMOs, empreendedores digitais, eles nos sinalizaram 3 principais prioridades que parecem básicas, mas são passos difíceis para o sucesso deles. Então, basicamente, foi o uso de Big Data avançado para conhecer melhor os clientes, oferecer experiências de valor e usar novas tecnologias para criar experiências diferenciadas. Então, em cima de cada um desses pontos, vamos explorar um pouquinho. Primeiro, Big Data. Primeira mensagem deles é: trabalhem junto com o CIO. A gente vê muitos casos de empresas que implementam soluções de Big Data ou novas tecnologias dissociadas do CIO. A coisa funciona no início, mas depois existe um grande problema de integração e alinhamento com todos os outros sistemas das empresas. E na hora que a gente fala de integração, mapeamento da vida do cliente dentro da empresa, não dá para ter sistemas desconectados ou desintegrados. Então, trabalhar com o CIO passou a ser uma prioridade absoluta. Segundo, é investir em tecnologia de análise de dados. Parece básico, mas uma boa parte das empresas não conseguem nem mapear, nem entender direito o relacionamento que o cliente tem com a empresa. Não estou apenas falando de dados demográficos e transacionais, que teoricamente toda empresa deveria conseguir mapear. Mas estou falando exatamente o que o Marcelo tocou aqui, de identificar clientes nas redes sociais, comportamentos, desejos, rastros de comportamento que ele deixa nas redes e que permita criar um quadro mais individual dos desejos e aspirações de cada cliente. E, por fim, integrar diversas fontes de informação com inteligência. Significa mapear, entender como o cliente se relaciona no ponto de venda, no quiosque, no site, na fatura que ele recebe, no call center, quando ele reclama de um atendimento. Então, marketing, o CMO, passa a se preocupar com tudo isso, porque todos esses pontos de relacionamento que o cliente tem com a empresa passa a ser um ponto exatamente para o item 2,
que é uma oportunidade de oferecer experiências de valor, né? E isso muda radicalmente a forma tradicional como o CMO trabalha, porque o CMO tradicionalmente é uma pessoa, é um profissional muito preocupado, né, com o processo de venda, né? E muitos dos CMOs, eles terminam, né, eles têm prioridade até o fechamento da venda, quando, na verdade, para o cliente, a venda é o processo, é o passo inicial de relacionamento com a empresa. É extremamente irônico, né? Então, a começar a entender, a mapear em que ponto cada cliente está, passa a ser fundamental. E isso só é possível com essa instrumentalização de todos os pontos de contato. Quer dizer, instrumentalizar todos os pontos de contato que o cliente tem com a empresa passa a ser uma preocupação do CMO, que até então sempre foi um cara muito despreocupado com isso, mas passa a ser fundamental porque a experiência do cliente ela passa a ser tão ou mais importante que a publicidade, né? E aí nós estamos basicamente falando de algo muito maior do que a entrega da promessa da marca, né? É entregar e encantar o cliente com algo a mais. Criar valor em cada interação é um ponto super importante. A maioria das empresas, quando o cliente liga para o call center para fazer uma pergunta ou para fazer uma reclamação qualquer, normalmente o marketing não está nem sabendo o que está acontecendo. E aquilo ali é um ponto de oportunidade, né? A gente ontem teve a apresentação aqui da Coca-Cola, né, que falou exatamente sobre isso, e isso aqui passa a ser uma preocupação também da área de marketing. E, por fim, converter clientes em colegas. Isso é uma mensagem dizendo o seguinte: criem, habilitem os clientes a conversarem, né? Facilitem a conversa dos clientes nas redes sociais sobre a sua empresa, né? Ajude a criação de comunidades. Isso é outro foco dos CMOs líderes na área digital. E, por fim, a questão das novas tecnologias. As empresas, os CMOs, que investem na experimentação, que se arriscam em novas tecnologias, vêm tendo grande sucesso, né? Então, primeira coisa é mobilidade. O mundo está se tornando extremamente móvel, não dá mais para pensar em qualquer coisa diferente da mobilidade. Quando ele fala em mover para o futuro rapidamente, significa o seguinte: fazer experimentação, né? Podem errar, os clientes apreciam isso, os clientes apreciam as empresas ousadas, que se arriscam e criam coisas diferenciadas. Muitas das vezes as empresas deixam de partir para alguma coisa nova, alguma coisa inovadora, por risco, né? Por entrar numa área que não domina. Mas a mensagem é exatamente o contrário: se arrisquem, tomem risco. E, por fim, na gestão de marketing, investimento na gestão de marketing. É muito interessante como ainda existem empresas que fazem gestão interna usando Excel, PowerPoint, né? E a gente está falando de gestão de campanha, né? Automatização do marketing, integração. Quando a gente fala em integração de canal, não dá para trabalhar isso sem um ferramental importante. Então é interessante porque a mensagem aqui é que muitas empresas investem no relacionamento com o cliente diretamente, mas não investem na cozinha, né? Então é como se investisse no restaurante, mas a cozinha fica para depois. Então, basicamente, não tem nada demais na pesquisa, né? Porque basicamente está falando de conhecer melhor o cliente, encantar o cliente, quer dizer, entregar a promessa da marca ou algo a mais e surpreender, né? Trazendo alguma inovação. Então já é uma coisa que a gente já conhece, que a gente já ouve já há muito tempo. E aí, quando a gente vai para o mercado e vai tentar entender o que está acontecendo, a gente se depara com isso. Dezenas, centenas de tecnologias diferentes, né? As coisas se misturando, as coisas confusas, e pior, dezenas e centenas de provedores, que muitas das vezes a área de marketing começa a instalar, a integrar, ou a implementar esses tipos de solução, mas tem uma dificuldade muito grande de alinhar e fazer ganhar escalabilidade. Então, uma das mensagens que a gente recebeu dessa pesquisa é que a área de marketing deve procurar provedores, parceiros, mas que sejam poucos e que sejam capazes de integrar o todo. E aí, quando a gente olha o mundo do varejo, que é um mundo muito interessante, e eu vou passar aqui rápido por conta do nosso tempo, aqui vocês vão ter uma ideia muito rápida do que é essa jornada digital, e é um bom exemplo. A primeira seria uma presença na web, né? Seria o passo natural para qualquer varejista, marcar presença no território na web, criar um site corporativo, basicamente com informação sobre quem é a empresa, o que oferece. O segundo passo é realmente começar um e-commerce, né? Fazendo algumas vendas na internet, basicamente vendendo o mesmo catálogo que as lojas físicas possuem, né? E com alguns poucos departamentos.
O terceiro passo já é um passo bem mais ousado. A gente já começa a falar de e-commerce um pouquinho mais sofisticado, onde o catálogo oferecido no mundo digital ele é maior que o catálogo físico, né? E a gente começa a falar de aplicativos móveis, e é muito comum também que essa unidade digital passe a ser uma unidade de negócio separada. E ontem se discutiu muito aqui, inclusive numa das mesas redondas de Omnichannel com o Décio Sonahara, da Magazine Luiza, o quanto é importante que essa estratégia digital ela seja feita em linha com o resto da empresa, que não nasce isolada e que tenha os objetivos estratégicos muito bem definidos, para não virar um monstro em separado, né? E começa a se falar em integração das campanhas cross-channel. O quarto passo já é um passo adicional com aplicativos móveis bem mais robustos. A gente começa a falar em interação com os consumidores via mídias sociais, a questão de criação, viabilização de comunidades, né? E aí a gente começa a falar de realmente o consumidor começando a influenciar nas decisões da empresa. E por fim, que é o passo mais arrojado, ontem a gente teve uma apresentação do Groupon que realmente tocou muito nisso aqui, né? Que é a questão da exploração dos dados de geolocalização, de mobilidade, dados sociais, começa a permitir a criar promoções em tempo real. A gente tem efetivamente uma convergência do mundo físico e virtual, premiações de fidelidade em real time, ou seja, aonde eu quero chegar, né? Aonde a empresa quer chegar, aonde a empresa está, né? Essa é uma jornada digital no varejo, né? Mas é possível montar esse mapa para qualquer indústria, né? O varejo sempre é um segmento interessante para a gente olhar, porque toca a nós diretamente, né, como consumidores. Então é muito legal porque a gente consegue tangibilizar. Quando a gente olha tudo isso, né, e nós de marketing, né, que temos formação em publicidade, comunicação social, jornalismo, né, quando a gente olha isso aqui, a gente vê um mundo profundamente diferente, né, onde ROI, métricas, né, o Marcelo acabou de falar aqui também, passou a ser fundamental. Isso significa que o marketing está mudando. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. Opa! Isso significa que o marketing está terminando, o marketing como a gente conhece, né? Absolutamente não, né? Mas a gente já começa a ler no mercado empresas como a Procter & Gamble, que é realmente um sinônimo, né, de marketing ousado, inovador, né, à frente do tempo. Ele começa a rediscutir o papel de marketing das empresas, né? É um marketing muito mais tangível, muito menos empírico, né, do que foi no passado. E a gente está caminhando largamente, a passos acelerados para isso. Por fim, esse é meu último slide. A IBM é uma empresa que há mais de 10 anos vem se especializando profundamente no desenvolvimento de soluções e sistemas na área de marketing. Nós temos hoje centenas, milhares de clientes. Aqui no Brasil temos certamente centenas, mas temos milhares de clientes no mundo que usam nossas soluções de marketing. E aqui um exemplo para vocês de como a gente atua. Nós temos soluções na área de gestão de campanha, né, campanhas cross-channel, integração físico-digital, essa questão de métricas, ROI. Soluções na área de desenvolvimento de aplicativos, né, aplicativos novos, integração com os aplicativos já existentes. Soluções na área de análise de mídias sociais, análise de sentimento. Nós estamos falando aí de capturar a percepção dos consumidores a respeito de um produto, de um serviço, né? É uma ferramenta importante para a reputação da empresa, reputação da marca. E, obviamente, da mesma maneira como é possível medir os produtos e serviços da empresa, também é possível medir os produtos e serviços do concorrente, né? Ferramentas de produção de experiência digital para os clientes. Aqui a gente está falando de desenvolvimento de portais, intranet, extranet, internet, né? Produção de conteúdo customizado, individualizado, rede social corporativa, ambiente de mensagem instantânea, quer dizer, uma interação quase que individual com o cliente. A gerência da experiência do cliente, e aqui é interessante, porque muitas das vezes o cliente interage com o nosso portal, navega pelos nossos sites, e a gente tem uma dificuldade muito grande de entender qual é a experiência dele, como é que ele navega, aonde ele tem mais, onde ele aprecia mais, onde ele tem problemas, qual é o ponto de saída da nossa rede. Então, essas soluções é muito interessante, porque elas mapeiam exatamente como o cliente navega dentro dos sites, navega dentro do mundo digital, permitindo a gente encontrar oportunidades, ou pontos de gargalo, ou pontos de problema. E, por fim, a gente fala muito em redes sociais e Big Data, mas a gente já começa a falar
em inteligência preditiva, né? Baseado no comportamento, nos sinais, nos rastros que os clientes deixam nos nossos sites ou nos nossos caminhos digitais. Qual será o próximo passo dele, né? Será que ele vai deixar, ele está saindo, está deixando de ser nosso cliente? Será que ele está insatisfeito com alguma coisa? Será que ele precisa de alguma coisa baseado no que ele comprou? Então a gente começa a falar em análise preditiva de uma maneira bem mais intensa. Bem, queria agradecer a atenção de vocês, esse é meu e-mail, eu posso mandar para vocês, quem se interessar, o estudo, esse material. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenha valido a pena. Obrigado. Obrigado, Mauro. Tenho só um comentário, uma pergunta rápida para fazer para você, mas você comentou bastante como o mundo dos CMOs muda em função das novas estratégias de digitais e Big Data. Mas como você vê a mudança na vida dos CIOs também dentro das companhias? O CIO, eu falo do CMO porque exatamente eu sou um CMO, né? Mas eu acho que a vida do CIO está tão intensa quanto a gente, né? O CIO ele já vem mudando já há algum tempo o papel dele, ele deixou de ser meramente um viabilizador da tecnologia, hoje ele é um sujeito que participa do board da empresa, participa das decisões estratégicas, mas ele ainda tem um pouco de conflito, e eu sou formado em análise de sistemas, eu trabalhei muito tempo com isso, né? E ele tem um conflito muito grande, porque ao mesmo tempo, e a gente discutiu um pouco isso numa das sessões ontem, ao mesmo tempo que o CIO ele tem que procurar atender todas essas demandas, porque a demanda não vem só do CMO, a demanda vem do CFO, todo mundo precisando de dados. Recursos humanos, que tradicionalmente é uma área que a gente acha que não precisa. Imagina uma empresa que tem milhares de funcionários, né, e você precisa de um recurso para um determinado projeto com determinada especialização, né? Se você tiver um bom mapeamento da sua força de trabalho, você rapidamente chega nessa pessoa. Caso você não tenha, vai ficar na base de um conversar com o outro até achar essa pessoa. Então o CIO ele vive um dilema, porque ao mesmo tempo ele tem que implementar essas novas tecnologias, essas novas soluções, mas ele tem que manter o legado. Ele tem que manter a integridade, os sistemas rodando, e isso quase ninguém vê. E é essa que é a insatisfação do CMO, principalmente. Que o CMO, quando ele chega para o CIO e ele deseja lançar uma campanha ou um produto novo, normalmente o tempo que ele dá para o CIO é normalmente 1 mês, 2 meses, e o CIO volta dizendo o seguinte: vou levar 3 meses para te responder, né? Então é assim que o mundo funciona. Então o CIO está passando também por uma grande transformação e ele também está precisando se especializar em novas competências. Perfeito. Muito obrigado, Mauro. Obrigado.